Boa tarde a todos, bom dia. Estamos aqui começando mais uma aula de Direito Ambiental e hoje o tema da nossa aula é o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que viria a ser o SISNAMA, gente? Existem no Poder Executivo vários órgãos, várias entidades que têm por finalidade principal ou acessória a garantia da preservação do meio ambiente. Todos esses órgãos e entidades, eles estão organizados por lei num Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. Seria a reunião, seria o conjunto de todos esses órgãos com a finalidade de proteção ambiental. A essa reunião, a esse conjunto de todos esses órgãos, que eles têm que trabalhar em sinergia, que eles têm que trabalhar juntos para conseguir alcançar o objetivo pretendido, nós chamamos de Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. O SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele foi criado pela Lei 6.938 de 81. Essa lei, mais uma vez relembrando, é uma velha conhecida nossa. É a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Próxima aula, certo? Conceito bem simples. É o conjunto de órgãos e entes responsáveis pela efetivação da Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA. A estrutura do SISNAMA, gente, a principal estrutura do SISNAMA, eu tenho a participação dos seguintes entes. Eu tenho o Conselho de Governo como órgão supervisor. Eu tenho o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo. Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente como um órgão central de gestão. Eu tenho o IBAMA e o ICMBio como órgãos executores. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, e ICMBio, Instituição Chico Mendes para a Pesquisa da Biodiversidade. E, por fim, além desses órgãos que são federais, nós vamos ter os órgãos seccionais e os órgãos locais. Órgãos seccionais são os órgãos estaduais, órgãos locais, os órgãos municipais destinados à proteção ambiental. Comecemos, então, a nossa aula falando do Conselho de Governo, que, como nós vimos, é o órgão supervisor, é o órgão superior dentro do SISNAMA. O Conselho de Governo, gente, é um órgão de assessoramento da Presidência da República. O que seria um órgão de assessoramento? É um órgão que vai prestar consultoria, é um órgão que vai prestar informações, é um órgão que vai auxiliar o presidente da República a tomar qualquer tipo de decisão. Imaginem lá o atual presidente Bolsonaro com todos os seus ministros, ou os ministros que vão ajudar ele em determinada decisão. Ele precisa aumentar um imposto, ele precisa ver uma lei de proteção ambiental. Então, são essas pessoas que vão cercar o presidente e vão assessorá-lo, vão aconselhá-lo, vão ajudá-lo a tomar decisões que vão influenciar em todo o país. Então, o Conselho de Governo, ele não é um órgão apenas para tratar de questões ambientais. Ele trata de vários assuntos. Questões de calamidade pública, questão de tentativa de ruptura de estados, querem se separar. Então, toda vez que o presidente ele tem uma decisão complicada, uma decisão que ele sozinho não detenha todas as informações, ele pode acionar o Conselho de Governo para auxiliá-lo. Em direito ambiental, de acordo com a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a finalidade é assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. Agora, só uma observação. Apesar de ser assim que o conteúdo é trabalhado nos livros, assim que está lá na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, na prática, o Conselho de Governo tem trabalhado muito pouco em prol de ser essa cabeça, esse órgão que vai criar as diretrizes nacionais de proteção ambiental. Nos governos passados, e nesse governo eu creio que também se perdura, é difícil saber nesse governo porque as pautas das reuniões de Conselho de Governo não vêm sendo divulgadas no site do Planalto, então não tem como se ter certeza. Mas ele tem sido muito tímido nessa tarefa de proteção ambiental, de ser essa cabeça do Estado
na questão das diretrizes de proteção ambiental. Nós vamos ver o Conselho de Governo delegando, ante essa inatividade, essa função para o próximo órgão que nós vamos estudar, que é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Falando do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, como nós vimos, ele é um órgão tanto consultivo quanto deliberativo. O que seria isso? O que eu quero dizer com isso? Consultivo é a ideia de assessorar, estudar, propor reformas que são necessárias ao meio ambiente, ao Conselho de Governo. Lembram que o Conselho de Governo deveria ser a cabeça do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente? Quando se fala da função consultiva do CONAMA, ele deveria ser um órgão de assessoria ao Conselho de Governo e também às casas do Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Lembram que eles também fazem as leis? Então, o CONAMA presta essa assessoria tanto ao Conselho de Governo quanto às casas legislativas. Ele auxilia, ele informa, ele traz dados, ele traz as pesquisas, ele emite pareceres acerca das situações ambientais dentro do país. A função deliberativa do CONAMA, no seu âmbito de competência, é a respeito da determinação, da criação dos padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Nós vamos ter o CONAMA tipo como legislando, criando normas acerca de como é que você vai usar os recursos naturais, como é que você faz o processo de licenciamento, como você faz um processo de EIA-RIMA, as inscrições que você deve fazer, se você é uma entidade que trata com conteúdos perigosos ou nocivos, ou que causa degradação ambiental, ou você é uma pessoa que presta consultoria, quais são as inscrições que você tem que fazer para se formalizar. Isso tudo é deliberado, é decidido, as normas acerca dessas coisas são criadas pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. A principal forma de deliberar do CONAMA é através das resoluções. Então, nós vamos ver muitas vezes o CONAMA dizendo o seguinte: olha, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, com um fulcro na lei da Política Nacional de Meio Ambiente, com autorização legal, trazida pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, resolve. E aí ele vai dizer o que ele pensa, o que ele quer que seja feito em relação aos padrões de qualidade ambiental dentro do país. O CONAMA, como nós vimos, ele é um conselho. Então, o que está dentro do CONAMA? O que ele engloba? O CONAMA ele possui representantes de órgãos federais, dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia, os ministérios do próprio governo federal. Vamos ter representantes dos estados membros, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter representantes municipais, não de todos os municípios, porque só no Maranhão nós temos mais de 250 municípios. Então, são alguns representantes municipais e representantes da sociedade civil, que são as pessoas jurídicas e do setor empresarial. ONGs também podem participar. E todas essas pessoas reunidas no CONAMA, que tem essa função, olha, de prestar assessoria e também de deliberar a respeito dos padrões de qualidade ambiental, eles vão ser presididos pelo ministro do Meio Ambiente. Agora eu vou falar sucintamente dos atos editados pelo CONAMA, dos documentos emitidos pelo CONAMA, como o CONAMA ele se manifesta. Ele diz o que ele pensa, ele diz o que ele quer. São através dos seguintes documentos. Nós vamos ter, primeiro, as resoluções, que são editadas quando o CONAMA ele quer deliberar sobre normas, sobre padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nas resoluções, nós temos o CONAMA dizendo, olha, em relação à matéria ambiental, eu quero que a população brasileira ela haja dessa forma. Exemplo, é exigido, nós já vimos isso na Constituição, se você vai criar uma obra ou um empreendimento que vai causar um dano ambiental significativo, você tem que fazer o EIA-RIMA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Está lá na Constituição, nós já vimos isso.
Quem é que diz como é esse procedimento de EIA-RIMA? O que que você precisa para fazer o EIA-RIMA? Como é que o procedimento se dá? Onde você procura? Quais documentos você tem que levar? Quem vai fazer o julgamento? Quais são os prazos da administração pública e do empreendedor? Tudo isso foi decidido pelo CONAMA através de uma resolução. Um outro exemplo, nós sabemos que existe a questão da poluição atmosférica, os poluentes que o homem joga na atmosfera que podem causar dano à saúde das pessoas. Quais são os níveis que eu considero, por exemplo, níveis de CO2, níveis de monóxido de carbono, níveis de fuligem na atmosfera que eu considero normais, que eu considero altos e que eu considero gravíssimos? Isso vai ser definido pelo CONAMA, ok? Alguns exemplos de resoluções criadas pelo CONAMA, só a título de exemplo, eu não vou trabalhar nenhuma delas agora. A resolução número 1 de 86, que é a resolução do EIA-RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental, do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Nós temos a resolução 237 de 97, que é a resolução que fala sobre o licenciamento ambiental ordinário. Temos a resolução número 9 de 97, que fala sobre as audiências públicas. Temos também as recomendações. Quando é que o CONAMA usa recomendações? Ele vai fazer uso das recomendações quando ele quiser se comunicar com os órgãos ambientais estaduais de proteção ambiental visando a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente. Quando ele quiser se dirigir a esses órgãos ambientais, quando ele quiser que alguma coisa seja feita por esses órgãos ambientais, ele vai se comunicar através das chamadas recomendações. O próximo documento, o próximo ato editado pelo CONAMA são as proposições. Eles são usados quando o CONAMA quer encaminhar algo ao Conselho de Governo ou às comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Exemplo, o CONAMA vê que a situação atual do país necessita de uma nova lei sobre barragens de resíduos de mineradoras. Ele acha que a nossa proteção legal ela não é suficiente nesses quesitos, que as mineradoras deveriam fazer, por exemplo, o seguro ambiental. Criar o seguro ambiental obrigatório para mineradoras que fazem barragens para colocar resíduos. O CONAMA enxerga essa necessidade, mas ele sozinho não pode. Lembram? Quem obriga as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa é a lei. O CONAMA não pode sozinho criar essa obrigação do seguro obrigatório. Então ele vai ter que ir a quem tem poder para fazer isso. Ou ao Conselho de Governo, para que o Conselho de Governo, através da Presidência da República, peça ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senadores que eles façam a lei que é necessária, ou ele pode se dirigir diretamente aos deputados e aos senadores, falar da importância da existência dessa nova lei e pedir, fazer a proposição que eles criem a nova norma. Uma outra possibilidade é, o CONAMA enxerga que alguma lei atual, uma lei que já existe, ela está desatualizada, ela não consegue mais atender aos anseios que a população, que a sociedade tem dela. Ele pode propor ao Congresso Nacional, ao Senado, que essa lei seja atualizada, que ela seja modificada de alguma forma. E o CONAMA faz as suas proposições, o que ele acha que deve ou não ser alterado. Por fim, as monções. Quando o CONAMA quiser se comunicar com alguém, mas não estiver dentro das características dos 4 atos anteriores, ele vai fazer isso através de uma monção. Então, quando não for um caso de usar uma resolução, quando não é o caso de usar uma proposição, não for o caso de usar uma recomendação, o CONAMA vai usar da monção. No artigo 8º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, vão ser trazido o rol de competências, de atribuições do CONAMA. Só uma pequena observação aqui, gente. Quando você está falando de direito, quando você usa esse termo competência, está dizendo a quem cabe a prática de determinado ato. Exemplo, a quem cabe no Estado brasileiro a capacidade, a atribuição de julgar lides, de julgar conflitos. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, a competência para julgar lides cabe ao
judiciário, mais especificamente aos juízes. Qualquer outro cidadão brasileiro pode saber julgar aquela causa? Pode saber dar a resposta jurídica àquela causa? Até pode. Qualquer outra pessoa pode saber. Mas a quem o Estado dá a competência, a quem o Estado dá a atribuição, dá o poder de executar julgamentos é ao poder judiciário, aos juízes. Um outro exemplo. Quem é que tem a competência dentro do Estado brasileiro para criar leis, para criar normas que vão mandar na vida da gente? É o Poder Legislativo, especificamente os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Então, quando eu falo dentro da ciência jurídica de competência, eu não quero saber se a pessoa sabe fazer uma determinada coisa. É se ela foi investida, se o Estado deu a ela o poder necessário para a prática de determinado ato. Ok? Vamos lá então. Competências do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Primeira competência, no inciso U, é estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Então, as normas de licenciamento ambiental, elas são feitas pelo CONAMA. Nós acabamos de ler ali no assunto passado a resolução 237, que o CONAMA justamente está usando dessa competência para fazer normas acerca de licenciamento. Professor, só existe essa resolução do CONAMA para licenciamento? Não. Essa é a norma geral. Existem outras que também falam de licenciamento, mas são casos mais específicos. O inciso 2 fala que é competência também do CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Então, genericamente aqui está dando poder ao CONAMA de, em qualquer tipo de obra de que cause significativa degradação ambiental, ele pode determinar a procedência, a realização de estudos acerca dos danos ambientais, das consequências daquela atividade. E ele dá ao CONAMA essa competência, esse poder de exigir de qualquer ente ou órgão do CISNAMA, ou até mesmo dos particulares, das pessoas, dos cidadãos, das empresas que estão fazendo essas obras. Outra competência do CONAMA é homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Vamos dar um exemplo simples aqui. Digamos que eu tenho uma empresa de transporte de petróleo, eu trabalho com navios petroleiros e eu causei algum dano ambiental. O IBAMA foi lá, olha, aplicou uma multa em mim. Você causou um dano ambiental, está previsto aqui que você vai receber X milhões de reais de multa. Existe a possibilidade, caso o Estado entenda que é mais interessante que eu promova, por exemplo, a limpeza do local e alguma obra de proteção ambiental, pode ser mais interessante para o Estado que eu realize essas duas coisas do que eu simplesmente pague a multa. Então, existe a possibilidade de eu trocar essa multa por alguns serviços prestados ao Estado visando a proteção ambiental. Outra competência, no inciso 5, determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Digamos, por exemplo, que eu tenho um empréstimo no BNDES. Eu sou uma empresa que conseguiu um financiamento, consegui dinheiro do Estado através de um empréstimo no BNDES. E eu estou usando esse dinheiro em uma obra de empreendimento e eu não estou seguindo as normas de proteção ambiental. Digamos que lá no meu licenciamento o órgão ambiental competente me mandou seguir uma série de diretrizes
e eu não estou cumprindo com essas diretrizes. E estou causando dano ambiental, não estou nem aí. Uma das formas do IBAMA conseguir que eu pare esse dano ambiental é pedir ao CONAMA que ele determine a suspensão desse meu empréstimo. Pensa o seguinte, eu estava ali recebendo R$500 mil por mês, R$1 milhão por mês, bancado pelo Estado, bancado pelo BNDES. Pergunto a vocês, se essa torneira fechar, se eu parar de receber esse dinheiro, será que eu vou ter mais interesse, eu vou ter uma vontade maior de resolver o problema ambiental que eu estou causando? Então é com essa finalidade que existe essa competência do CONAMA. Outra competência é estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. Aqui nós temos o CONAMA atuando na questão do PROCONVE, que é o Programa Nacional de Controle da Poluição dos Veículos Automotores. Então o PROCONVE vai decidir, por exemplo, olha, você é um navio trabalhando aqui no Brasil. Qual é o máximo de poluição que você vai poder jogar no ar? Qual é o máximo de CO2, de monóxido de carbono, de fuligem, de fumaça, de outros gases que são considerados nocivos? Quais são os níveis máximos que você vai poder jogar na atmosfera? Ou então, você é uma empresa que cria motos, você fabrica motocicletas. Você, na hora que montar a sua motocicleta, antes de colocar ela no mercado, você vai ter esses limites de emissões de gases. Então, isso é decidido dentro do PROCONVE e isso é competência do CONAMA. E, por fim, no inciso 7, nós temos que é competência do CONAMA estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Então, o CONAMA vai criar essas normas de critérios, de padrões de qualidade do meio ambiente, e aqui a lei fala especialmente os hídricos. E aqui uma observação, o CONAMA não possui mais a chamada Câmara Especial de Recursos. O que era isso, gente? Antigamente, uma penalidade aplicada pelo IBAMA, ela tinha como última instância um recurso para o CONAMA. Isso não existe mais. Por quê? O CONAMA estava com muitos processos acumulados e acabou se decidindo, através de lei, mais posteriormente, que haveria a criação de um órgão específico para julgar esses recursos. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu sou um agricultor e eu cometi um dano ambiental. Eu fiz o quê? Eu fiz uma queimada. O IBAMA, através dos seus fiscais, realizando uma fiscalização, uma batida na minha fazenda, eles vão me aplicar uma multa. Digamos o seguinte, eu não concordo com a aplicação dessa multa. Eu acho que essa multa não deveria acontecer. A minha queimada, na minha cabeça, era uma queimada legal. Eu acho que eu estou dentro da lei, que eu posso queimar trechos da minha fazenda sem pedir autorização para ninguém. Eu posso, queridos, criar uma coisa que eu chamo de recurso. Eu posso recorrer, eu tenho esse direito. A ideia de recorrer, de entrar com um recurso é pedir para outra pessoa, que não esse fiscal que me aplicou a multa, mas que um superior hierárquico a ele, uma pessoa, um conselho superior a ele analise a questão que foi apresentada e decida para ver se realmente aquela multa deveria ser aplicada ou não. Essa é a ideia de um recurso. Então, imagine aqui, eu estou falando de IBAMA. Então, esse fiscal no IBAMA, ele me aplicou a multa, eu iria recorrer para um conselho, para um superior a esse fiscal dentro do próprio IBAMA. Eu posso fazer esse recurso. Digamos que o IBAMA, nesse recurso, esse conselho entendeu o seguinte, olha, a queimada que você fez é ilegal. Você não poderia ter realizada, a multa aplicada pelo fiscal está correta. Antigamente, eu poderia entrar com um novo recurso ao CONAMA.
Existia aquela Câmara Especial Recursal dentro do CONAMA que iria julgar os recursos advindos do IBAMA. Atualmente, não existe mais essa competência do CONAMA. Ela foi tirada, como eu disse, por conta de acúmulo de processos que estavam aguardando julgamento por muito tempo. Só fazendo aqui uma analogia, essa questão de recorrer, você, aluno do IFMA, se você praticar alguma estripulia dentro da escola, e essa conduta que você praticou é uma ação vedada pelas normas do IFMA, você pode ser sancionado. Quais são as sanções previstas no regimento disciplinar do IFMA? Você pode ser advertido. Você recebe uma cartinha linda que tem que ser assinada pelos seus pais, dizendo, olha, seu filho fez besteira. Ele não pode repetir essa conduta ou sanções mais graves serão aplicadas a ele posteriormente. É uma advertência. Outra questão, você pode ser suspenso. Você fica um tempinho em casa tomando falta, pegando o conteúdo só com os colegas e retorna depois de 1 semana, 2 semanas, o tempo que for determinado. Ou você fez algo tão grave, você foi expulso, desligado da instituição. Digamos que nesse caso a sua estripulia cabia uma suspensão. A comissão que analisou o caso que você fez decidiu pela sua suspensão. Você pode recorrer dessa decisão? Pode. Se você acha que essa decisão foi injusta com você, você vai recorrer dentro do próprio IFMA a quem você acha de direito, que geralmente ou é o diretor de ensino ou ao diretor-geral. Você vai pedir, olha, diretor de ensino, olha, diretor-geral, eu peço que você analise essa punição que eu recebi, eu quero que você diga se você concorda com isso. Se você acha que esse processo, que essa decisão foi correta ou que não. Eu acho que está incorreta. Ok? Essa é a ideia de um recurso. É pedir que a administração pública ela se manifeste mais uma vez acerca de uma decisão, de uma punição que ela aplicou à pessoa, ao cidadão, à empresa. Depois do Conselho de Governo e do CONAMA, o próximo órgão dentro do CISNAMA é o Ministério do Meio Ambiente. Ele tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a implementação da política nacional e das diretrizes para o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente ele não tem uma atribuição direta de ir lá trabalhar, fazer isso, aquilo, outro, mas ele tem a finalidade de planejar, de estar ali administrando a execução da política nacional de meio ambiente. Agora, falando dos dois órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio, o IBAMA é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Eu confesso a vocês que eu nunca, não sei qual é o bloqueio mental, eu nunca consegui decorar esse nome. Eu só chamo de IBAMA. O IBAMA, gente, é, como nós falamos, órgão executor. Ele tem por finalidade executar e fazer executar a Política Nacional de Meio Ambiente. Lembra quando nós falamos do poder executivo? Executivo é aquele poder que vai pôr a mão na massa, vai fazer as coisas acontecerem, vai fazer com que aquilo que é abstrato, aquilo que está nos documentos, está nas leis, se torne realidade na vida das pessoas, dos brasileiros. Aqui o IBAMA, falando como órgão federal é ele que vai ter que trabalhar para que a Política Nacional de Meio Ambiente ela seja executada. O IBAMA é uma autarquia federal, então ele é um ente que tem tanto administração quanto orçamento próprios. Quero saber se vocês conhecem uma outra autarquia federal que está muito presente no dia de vocês. O IFMA, por exemplo, é uma autarquia federal. Nós temos uma atribuição, que é o quê? Prestar o serviço de educação à população. Nós temos uma administração própria, nós temos reitor, nós temos diretor nos campos, eles administram como é que o IFMA vai cumprir esse objetivo que ele tem, nós temos um orçamento, nós recebemos dinheiro do Estado para cumprir com esse objetivo.
Então, a ideia de uma autarquia é uma entidade que vai ter esse governo, esse orçamento próprio e uma finalidade pública determinada por lei. A do IBAMA é a questão de ser o órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente. Algumas atribuições do nosso querido IBAMA. Ele é responsável pelo licenciamento ambiental de competência federal. Então, aquelas obras ou atividades que possam causar dano ambiental e que for de competência, for de responsabilidade federal fazer o licenciamento, esse serviço será feito pelo IBAMA. Exemplo, professor, eu quero fazer uma usina com reator nuclear. Deixa eu logo pegar um pesado. Quem vocês acham que vai ser responsável por fazer esse licenciamento? Vai ser o Estado, o Maranhão? Vai ser o município de São Luís? Não, no caso, a competência será do governo federal. Quem vai realizar dentro do governo federal vai ser o IBAMA. Outro exemplo, eu vou criar uma obra, um empreendimento que num rio que é divisa entre o Brasil e a Argentina, ou o Brasil e o Paraguai. De quem vai ser a competência? Será que vai ser daquele estado que está fazendo fronteira? Não. Quando eu falo de um rio que faz fronteira com outro país, a competência para o licenciamento ela é federal. E a responsabilidade, da mesma forma, será do IBAMA. Ele vai fazer esse licenciamento. Outra coisa que o IBAMA faz é exercer o poder de polícia ambiental. Lembrando a vocês, poder de polícia é o quê? Fazer a fiscalização, botar a gente na rua, ver se as normas ambientais elas estão sendo cumpridas. Isso vai ser também atribuição do IBAMA. O próximo órgão executor que nós temos dentro do CISNAMA é o ICMBio, a Instituição Chico Mendes para a Pesquisa da Biodiversidade, que foi criado através da Lei 11.516 de 2007. O ICMBio, gente, também é uma autarquia federal e ele vai fazer basicamente a mesma tarefa do IBAMA, a mesma coisa que compete ao IBAMA, mas só que dentro das unidades de conservação que são de competência federal, que foram criadas e são administradas pelo governo federal. Antigamente, a gestão dessas unidades de conservação federais era feita pelo IBAMA. Foi feito esse desmembramento de funções e tanto licenciamentos como o poder de polícia, a gestão das unidades de conservação passou a ser feita exclusivamente pelo Instituto Chico Mendes. Os próximos componentes do CISNAMA são os chamados órgãos seccionais. O que são os órgãos seccionais? Eles são os órgãos estaduais, não mais federais, nós estamos falando agora de órgãos estaduais de meio ambiente. Exemplo, nós temos a nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ela também não tem por função administrar, implementar a Política Nacional de Meio Ambiente, então ela, como órgão seccional, também faz parte do CISNAMA. Geralmente, os estados eles têm pelo menos uma Secretaria de Meio Ambiente, que vai ajudar, no caso, o governo do estado, o governador dentro da matéria ambiental. Nós vamos ter uma autarquia, um órgão executor da política ambiental estadual e um conselho de meio ambiente. Por que esse órgão seccional ele vai ser responsável? Pelo licenciamento ambiental de competência estadual. Exemplo, um licenciamento que vai abranger a área de 2 ou mais municípios. Eu tenho 2 municípios que eles são vizinhos e eu vou fazer uma obra ou empreendimento bem no meio deles. De quem que vai ser a competência para fazer o licenciamento? Do município A, do município B? Não, nesse caso será do órgão seccional, do órgão estadual. Outra coisa que o órgão seccional vai fazer é o poder de polícia ambiental, dentro das suas atribuições. Outra coisa que ele vai fazer é outorga de recursos hídricos em rios que não sejam de competência da União. Você precisa tirar água de um rio dentro do seu empreendimento, da sua indústria, ou para fazer, ou dentro do seu processo de agricultura. Você vai precisar utilizar recursos hídricos, tirar água do rio, ou do poço artesiano, que quer que seja. Você vai pedir essa autorização para o órgão seccional. Outro caso é a concessão de uso florestal. Existe uma área que é considerada uma floresta pública, mas você tem um bom projeto de uso sustentável da madeira dessa floresta pública. Você pode entrar com esse projeto
e pedir a concessão de uso florestal, que você tenha acesso a essa floresta, que você possa tirar esses recursos e fazer o manejo sustentável da sua atividade. E por fim, nós temos os órgãos locais, que são os órgãos municipais. Aqui eu coloquei errado, perdão, são os órgãos municipais de meio ambiente. Exemplo, secretarias municipais de meio ambiente. Falando especificamente de Maranhão, nós temos alguns poucos municípios que têm órgãos locais estruturados. O que eu quero dizer com isso? São poucos municípios que têm uma secretaria de meio ambiente, que têm um conselho de meio ambiente, que podem, portanto, fazer um licenciamento ambiental municipal, por exemplo. Nós temos São Luís, Imperatriz, Balsas e alguns poucos outros que são municípios que estão estruturados o suficiente para fazer isso. Muitos dos nossos pequenos municípios, que você entra e sai em 5 minutos do município, passando pela estrada na frente dele, eles têm mal um secretário de meio ambiente. Eu digo mal porque eu já ouvi professoras da área de ambiental que foram conversar com secretários municipais de meio ambiente e a descrição delas foi: o cara parecia um cego no meio de um tiroteio, não fazia a menor ideia do que estava sendo falado ali. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos no nosso Maranhão. Então, queridos, essas eram as considerações que eu queria fazer acerca do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Só revisando, nós temos o Conselho de Governo, nós temos o CONAMA, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, nós temos os órgãos locais e os órgãos seccionais, e a função básica de cada um deles. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, pode postar no Classroom. Muito obrigado.